Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Olha, eu espero que você esteja bem. Tomara que você se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Segundou, rapaz. Nós de ver que mais uma semana se inicia para nós aqui no programa Opinião, não é? E a gente espera que a sua semana seja saudável, produtiva e abençoada por Deus. Não necessariamente nessa ordem, porque eu inverteria, porque Deus tem que estar à frente e acima de tudo, não é? Que Deus proteja a nossa semana, então, não é? O Alberto Machado, Beto 2-1, está aqui conosco, como anunciado, deputado estadual PSB de Bola, que veio aqui falar conosco, já veio algumas vezes, né? E agora a gente vai aqui prosear um pouco sobre a performance parlamentar dele, não é? E as coisas mais recentes e também polêmicas ali do parlamento, falar de partido também, e muito mais aqui com Beto 2-1, professor Lorenberg Santista, que perdeu para o Flamengo ontem. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa: perdeu o masculino, mas o feminino ganhou de 4-1. Não, mas agora tem essa agora. Aí perde o feminino também, perdeu o masculino e o feminino, mas ganhou o júnior. Já que é pra falar do feminino, vamos dar parabéns pro misto, vamos, né? Hoje, rapaz, pensa que não. Hoje a gente vai jogar aqui o programa inteiro em cima das meninas que a gente anunciou aqui. Você viu a Arena? Não. Então, você compareceu lá e o resultado está aí, a gente conquistou. Fala a gente como se estivesse jogando também, né? Olha só. Mas a gente fica muito orgulhoso pela conquista das meninas, dessas tigresas de unhas negras e íris cor de mel. Como eu falo sempre, que é a música do Caetano Veloso, né? que tigresa. Então, elas deram um baile, um show ontem no Remo. As tigresas ganharam das leoas, porque o mascote do Remo é o leão, né? Então, ontem a gente fez o dever de casa certinho e os meninos, a rapaziada lá, que fique atenta, esperta, porque eles têm um exemplo a seguir agora, não é? A gente quer mais, é daí para mais o nosso misto. Mas o Santos perdeu. Isso é importante que se fique bem frisado, viu, Lorenberg? O meu time tá ruim mesmo. Não é de hoje, não. Já tem uns 5 ou 6 anos que meu time tá ruim. Acho que desde quando o Robinho saiu de lá. Não, Robinho... Desde quando o Pelé saiu de lá. Olha só, Beto, muito bom ter... Beto, você torce pro... Eu torço pro Internacional de Porto Alegre, que venceu ontem de virada e hoje apresentou Ener Valencia, grande jogador equatoriano, que não tenho dúvida que o Inter vai brigar aí pela vaga na Libertadores. Não, mas o Grêmio tá na frente do Inter. Isso pro cara que torce pro Inter é insuportável. O Grêmio tá na frente do Inter. E eu fico preocupado, sabe, Paulo? Porque o Grêmio vem numa sequência aí de ganhar alguns grenais, de ganhar alguns campeonatos gaúchos. E eu fiz umas contas esse dia e me deixou preocupado. Nesse ritmo, daqui uns 20 anos, o Grêmio vai empatar com o Inter. E isso me preocupa, né? Aí, então eu fico tirando onda com a cara dos Grêmios. Mas é verdade, eu tenho uns colorados aqui que são insuportáveis. O Jacques, por exemplo, lá do RD. Aquele lá... o repórter de política, um dos melhores que tem no estado de Mato Grosso. Um grande jornalista. Bom para escolher time. Só que ele, quando fala mal do Inter na frente dele, você apanha, sai de perto que você apanha. Ele é grandão, você apanha. O outro também que é insuportável é o Blairo também, que estava ontem lá na arena vendo as tigresas lá. Tem uma meia dúzia que cabe num Fiat 147 de Internacional aqui, que a gente pode citar aqui. Eu não conhecia essa, eu lembrava que era do Sul, mas não lembrava que era o Inter. É a parte boa do Sul. É. Então tá, só que não. Olha só, opinião hoje então com o Beto. Ô Beto, eu vou pegar aqui então que você gostaria, eu gostaria que você dissesse, rapaz, porque tem polêmica da pesca lá no parlamento. O governador foi taxativo. Eu, inclusive, tive a oportunidade de, há uns 10 dias, perguntar para ele, lá na Assembleia, quando ele foi lá, e ele manteve-se firme, mesmo com a pressão da maioria dos deputados, em mudar aquele projeto que foi apresentado lá, que, na opinião da maioria dos deputados, lá no fim das contas, exterminaria aí a profissão do pescador, ou inviabilizaria, né?
Eu queria saber o seu posicionamento. Eu sei que você teve muito voto também junto a esse pessoal, não é? Que muitos deles votaram em você, e mesmo que não votou, né? Tem a questão da coerência. Eu gostaria que você explicasse seu posicionamento sobre o projeto da pesca. Bom, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre esse assunto. Eu acredito no projeto Transporte Zero. Eu acredito que nós temos que ter um foco na árvore, na floresta, e não somente na árvore. A árvore também é importante, mas o foco no todo, no macro. Eu tenho muito orgulho de cada um dos 26.462 votos que tive e vou sempre trabalhar muito para honrá-los, mas isso não quer dizer concordar exclusivamente com uma porcentagem desses votos ou não, porque eu acredito no que eu estou fazendo, eu acredito que o Transporte Zero seja a solução para que a gente amplie os nossos horizontes, mantenha o meio ambiente num equilíbrio maior, para que as nossas gerações futuras tenham oportunidades de conhecer o pescado, para que o turismo seja implementado, para que a pesca esportiva seja incentivada, mas também eu ouvi as demandas, estive conversando eu tenho uma base muito forte em Santo Antônio do Leverger, fui muito bem votado em Santo Antônio do Leverger. Por isso que eu falei, muita gente votou em você. Mas eu acredito que nós temos que sim trabalhar um pouquinho na mudança em como acolher melhor esse pescador profissional que vai ter o seu ganha-pão mudando um pouco de formato, de posição, mas eu sou vice-líder do governo, acredito no projeto. O projeto já foi aprovado em primeira votação por 14 votos a 5. A maioria dos deputados acredita que o projeto é o caminho natural, mas é comum emendas, ajustes. O parlamento é o fórum adequado para esse tipo de discussão. Nem tudo que foi proposto pelo governo vai ser exclusivamente aprovado sem ser debatido. Eu acho que o debate é salutar, faz bem. Algumas emendas foram apresentadas por vários deputados para que a gente ache um bom termo. Essa é a função do parlamento. Então, as comissões de meio ambiente estão fazendo audiências públicas, audiências doloridas para os deputados que são favoráveis ao transporte zero. Mas elas fazem parte dessas audiências, vêm algumas soluções, vêm ideias. Então a gente amanhã vai ter uma reunião muito importante, onde as comissões vão se reunir para as últimas emendas, para as últimas formatações serem apresentadas, para que a gente coloque em votação na quarta-feira e definitivamente avance em relação a esse assunto. Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença aqui. Eu agradeço. É sempre bom tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu vou aproveitar a carona desse mesmo tema e fazer duas ou três perguntas nessa mesma direção. A primeira delas, veja, só depois da primeira votação é que se tem audiências públicas. E aí a minha primeira pergunta, não seria mais louvável e melhor a audiência antes da primeira votação? Essa é a primeira questão. A segunda questão, tem uma fala do deputado estadual Wilson Santos, numa entrevista à Rádio Cultura, ainda nesse mês, que ele afirmou que o projeto do governo é baseado em um apanhado de coisas feitas pela Assembleia Legislativa sem nenhum cunho científico e que foi ouvido na ocasião 76 pescadores apenas da bacia do Alto Paraguai. Em compensação, as outras, ou usou a outra parte do segmento da pescaria, não foi sequer ouvida. O senhor acha correto isso? Essa é a segunda questão. E uma terceira, se não me falha a memória, hoje o Ministério Público Federal está entrando na discussão, está entrando para investigar determinado princípio institucional dentro da Assembleia Legislativa que não foi seguido à risca, de acordo com a leitura que eu ouvi e vi. O senhor acha que esse é o caminho também ou não? Eu vou tentar fazer tudo uma mesma resposta, que eu acho que elas todas se dialogam. Vou começar pela questão do Ministério Público. Eu ainda não tive acesso eu vi as manchetes nos sites
de forma muito rápida, mas eu acredito na legalidade do trâmite, do andamento na Assembleia. Eu estava lá presente, acompanhei tudo. Acho que o Ministério Público tem total autonomia para estar sempre se colocando à disposição da sociedade para qualquer eventualidade que aconteça. Essa função dele tem que ser respeitada e eu tenho o Ministério Público em altíssima conta. Então, não vejo nenhum problema deles participarem disso a partir do momento que eu acredito que está tudo de uma forma muito transparente e tranquila. Ponto. Ninguém está lá para fazer nada que seja diferente do que é o correto. Então, vejo isso com muita tranquilidade. Mas eu não tive acesso ainda à matéria, então eu estou falando de uma forma muito superficial. Com relação aos estudos, ao posicionamento do deputado Wilson Santos, às audiências públicas após a primeira votação. Muita gente fala para mim nas entrevistas, Beto, você não acha muito populismo da parte do deputado Wilson Santos, essas ações? Não, eu acho que o Wilson Santos tem o meu respeito, ele tem um ponto de vista diferente do meu. E eu acho que a gente tem que ter muita cautela em relação a isso. Não é porque ele pensa parecido, diferente de mim, que ele está errado ou que ele está certo. A Assembleia Legislativa é o fórum adequado para esse tipo de debates. Então, eu fui favorável. Cada audiência pública que precisa ser apreciada, ela é votada pela Assembleia. E eu votei acompanhando a necessidade das audiências. Eu ficaria muito incomodado se não houvessem as audiências. Em primeira, em segunda votação, não faz... indiferente? Na minha leitura é indiferente que aconteça. O importante é que elas aconteçam e elas aconteceram de forma repetida em vários municípios. Acho importantíssimo esse diálogo. E com relação aos estudos, são baseados num estudo feito pela própria Assembleia Legislativa. Então, eu entendo o ponto de vista do deputado Wilson Santos, acredito que ele tem convicção que ele está no caminho certo, como eu tenho convicção que eu estou no caminho certo e aparentemente a maioria da Assembleia também pensa dessa forma. É minha primeira pauta polêmica, né, que a opinião pública participa, e eu tenho andado pelas ruas. Eu tive em Pontal do Araguaia, Barra do Garças, Poconé, Rosário Oeste esse final de semana, de quinta-feira para cá. E tenho sido abordado pela esmagadora maioria das pessoas a favor do projeto. A favor do projeto. Claro, volto a dizer, precisa de alguns ajustes, temos que melhorar essa questão do pescador profissional, entender melhor quem é esse pescador profissional, como a gente pode realmente recolocar ele para manter o sustento da sua família nesse período. Eu acho que esse diálogo, que é o diálogo que a Assembleia vem fazendo, e o governador vem se mostrando aberto para isso. É óbvio que ele não vai querer que transforme o projeto, mas adaptações, essa é a função da Assembleia. E o governador entende isso com muita clareza. Então, eu estou aberto a isso, tenho conversado com os favoráveis, com os contrários. Eu chego sempre para um debate em relação a qualquer pauta com o coração muito aberto. Eu quero debater, eu não tenho necessidade de estar certo. Eu quero o melhor para o Mato Grosso, eu fui eleito para buscar o que é melhor para o Mato Grosso. Agora, nós não podemos, temos que ter uma cautela, porque a gente tem uma mania natural de achar que o certo é a nossa opinião, que o certo é a bolha que a gente vive, e nós temos que pensar no macro. Às vezes, algumas decisões machucam aqui para ampliar a maioria, e isso faz parte, e eu jamais vou ter medo de fazer esse enfrentamento. Eu vou estar sempre votando de acordo com as minhas convicções, às vezes tendo que... Eu aprendi a fazer política com o governador Mauro Mendes, que tomou medidas muito amargas no começo da primeira gestão, muito amargas, criticados, foi vaiado pelo agro no começo do mandato, todo mundo se lembra dessa história, ficou famosa, rodou o estado inteiro, e no final do ciclo, ele estava correto na grande maioria das suas ações. É óbvio, ele é humano, como todos nós somos passíveis a erro, mas de uma forma geral, a população inclusive entendeu que ele poderia ser reconduzido ao cargo, aprovando a sua gestão. Então, eu vou estar sempre agindo em direção ao que eu acreditar está fazendo o correto. Às vezes vou perder, posso perder alguns embates, mas acredito que nós estamos na direção certa. O governador Mauro Mendes tem a forma peculiar de administrar, e é verdade isso que o Beto diz aqui, não é? Na minha opinião, ele tem essa forma pragmática, não é? De encarar quando você vê que o caminho mais doce, aparentemente,
é tão fácil, mas ele vê o correto, ele vê que nas convicções dele, convicções formadas com um auxílio técnico que ele tem ali, dentro da parte financeira. Assessoria, né? Assessoria muito Bons boa. secretários. Então, aí o que ele faz? Ele vai aí vê que os recursos naturais, no caso aí da pesca, podem ter fim se a coisa não tiver um direcionamento, se não tiver ordem na casa. Deve ter esse estudo. Eu estou falando deve porque o Wilson Santos apontou, acho que foi o Wilson que apontou que não tem estudo, né? Mas eu acredito muito na SEMA, no trabalho que a SEMA faz, né? Então, se há risco de perdermos nossos recursos naturais, daqui a pouco, 10 anos, 15 anos, cadê os peixes? 10 anos para falar muito, né? Então, ele fala de forma... E às vezes ganha a empatia de uma certa camada. E nem falo que é maioria, não. Nem falo que é maioria, não. Por exemplo, hoje, se você for fazer uma pesquisa de satisfação lá junto aos ribeirinhos, junto aos pescadores, vai ter realmente uma coisa mais dividida. Porque... Agora, Beto, essa questão do salário, você concorda, suponho, não é? E já vai uma pergunta, que primeiro se propôs, de acordo com a proposta do governo, trouxe ali no texto um salário mínimo no começo, no primeiro ano, depois 50%, 50%, depois 25%. Mas a vontade da maioria ali, pelo substitutivo, seria um salário mínimo todos os anos. Eu penso que nós temos que entender uma coisa, só o auxílio financeiro não é suficiente. Tem um pedaço ali do que está proposto que é muito importante e nós estamos deixando sempre de lado a discussão, que é a capacitação, que é a qualificação, é buscar alternativas também para criar uma nova renda paralela a esse auxílio no período desse impedimento deles fazerem a pesca profissional. Mas eu entendo que também o auxílio financeiro precisa melhorar um pouco. Acho que um salário 50 e 25 é pouco, eu acho que precisa melhorar. Eu fui um dos que votei junto, apresentei junto para que essa emenda de melhoria das condições desse repasse para quem dependa exclusivamente da pesca, e isso eu defendo, e todo mundo está de acordo também com isso, é que a gente faça um cadastramento atualizado, firme, para a gente ter convicção de que nós não temos ali pessoas recebendo um salário que poderia estar fazendo falta para quem realmente é pescador profissional, que tem emprego, que seja funcionário de grandes empresas, que seja funcionário público. A gente tem que fazer um recadastramento sério, importante, acredito na firmeza do governo do estado para fazer esse recadastramento e a partir dali criar um auxílio, além de uma nova qualificação, de um auxílio para que ele crie um novo caminho profissional nesse período, mas que melhore um pouquinho do que foi proposto. Pois é. E aí, fora a questão dos pescadores, ainda tem aqueles que vivem da pesca de forma indireta, digamos assim. O cara que vende os apetrechos, por exemplo, né? Tem lojas... eu acredito que eles irão ganhar muito com isso. Com o quê? Com a pesca esportiva. A pesca esportiva. Eu tive um dos maiores encontros de pesca do Brasil, lá na cidade de São Paulo, e tive conversando com o secretário de Estado de Goiás, aonde ele me falou, Beto, melhorou muito o faturamento dessas empresas porque a pesca esportiva começa a ser impulsionada. Hoje nós temos cada vez menos grupos de turistas que vêm de outros estados, de outros países para pescar aqui porque nós já não temos peixes. Então, penso que esse envolvimento indireto, nós temos grandes chances de fazer com que isso aumente. Volto a dizer, gente, a gente tem uma mania de achar que tem que ser tudo exatamente daquele jeito. A Assembleia vai continuar lá a qualquer tempo, a qualquer momento, para entender que após a aprovação ou não dessa lei, eu acredito na aprovação, a impressão que eu tenho entre os meus pares, o ambiente é pela aprovação, com algumas melhorias no projeto, que a qualquer tempo que algo não esteja funcionando, a Assembleia vai estar lá, o governo vai estar lá para fazer mudanças se necessário for. Não é porque uma lei foi aprovada de uma forma que ela tem que ficar o resto da vida. Quantas leis foram modificadas, adaptadas? Eu acho que a gente tem que ter muito essa coerência em relação a isso. E é complexo mesmo. O assunto é complexo, para agradar todo mundo é complicado, viu? Muito complicado. Opinião vai dar um tempo para o primeiro intervalo comercial desta noite, mas não sai daí que é breve, a gente volta já já.
Bem, cá estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião. Olha, vamos rapidão aqui ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, muitas informações. A gente falava, inclusive, a respeito do projeto da pesca, olha só, e também desse assunto aqui, ó, o Ministério Público Federal abriu inquérito civil para investigar a tramitação do projeto de lei que proíbe o transporte, o armazenamento e a comercialização do pescado oriundo da pesca dos rios mato-grossenses pelo período de 5 anos, que será votado na próxima quarta, dia 28. De acordo com a portaria assinada pelo Procurador da República, Ricardo Pael Ardengue, o projeto, denominado Transporte Zero, parece ser uma reedição do projeto de lei 668/2019, que ficou conhecido como Cota Zero, e para o Ministério Público, tal projeto pode impactar diretamente na vida da comunidade ribeirinha, dos povos indígenas e pescadores artesanais, os quais deverão ser consultados e considerados em todas as etapas do processo legislativo até sua eventual aprovação. Ó, mais detalhes sobre essa notícia está aí no Gazeta Digital. Outro destaque é o seguinte, rapaz. Após peregrinar por Brasília em busca de mudanças na reforma tributária, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, não ficou nada satisfeito com o texto apresentado aos parlamentares no Congresso Nacional. O descontentamento foi exposto à imprensa na manhã desta segunda-feira, 26, quando o chefe do Palácio Paiaguás reagiu à proposta que deve trazer um prejuízo de 7 bilhões de reais ao Estado no decorrer dos anos. Para os jornalistas, o gestor pontuou que aguarda um relatório técnico da Secretaria de Fazenda para analisar os impactos da reforma. Abre aspas para o Mauro: não gostei do que vi, é muito ruim para Mato Grosso e vamos aprofundar nisso. Hoje vou receber um relatório da Secretaria de Fazenda com as análises mais detalhadas para ter um posicionamento mais claro. É um tema complexo e de difícil compreensão pela maioria absoluta dos brasileiros, fecha aspas, disse o glorioso Mauro Mendes. E outro detalhe é o seguinte, outro destaque do Gazeta Digital: procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, José Antônio Borges, recomendou aos promotores de justiça que atuam na área de saúde que adotem medidas para intensificar vacinação em regiões com baixos índices de imunização. No documento, o órgão ministerial recomenda que pode ser utilizado o, aspas, Programa Imuniza Mais MT do governo do estado para servir de incentivo à população. Na capital mato-grossense, por exemplo, a lista de vacinas que estão com baixa cobertura de imunização está grande e elas estão, entre elas estão a BCG em menores de 1 ano, febre amarela, hepatite A, HPV em adolescentes de ambos os sexos, influenza em idosos, pneumonia, pneumocólica, meningococce, entre outras. Essas são as informações que estão aí no Gazeta Digital. Basta apenas dar um clique, essas e outras tantas você se informa muito bem, inclusive falando do esporte, inclusive, que a gente estava falando aqui no começo do programa. Tem tudo aí na cobertura desse fim de semana, em especial as meninas do misto, as tigresas. Não é bonito, Lorenberg, ver as meninas conquistando esse título maravilhoso porque assim, não é? Vamos esquecer que nós somos mistenses, né? Você e eu. Flamenguista. Você também? Também. Não, porque tem um aí que fala, o Wilson Santos, por exemplo, ele fala que ele é santista,
Botafoguense. Aí cada estado Operário. Aí não tem jeito. Cada estado ele pertence. Mas aqui, a gente abre a exceção porque nós somos daqui, não é? Você também aqui, você não tem Operário, essas coisas. Não, aqui eu sou misto. E aí, ontem ganhamos lá, né? Você acha que isso, Beto, você que é ligado, foi secretário por um período considerável aí, você acha que isso vai fazer até que ponto isso influencia no resto, no todo aqui? Campeonato Brasileiro, as meninas foram campeãs brasileiras. O que você vê de impacto nisso? Eu vejo um impacto gigantesco. Eu acho que o futebol mato-grossense, o esporte mato-grossense vem avançando muito, né? Com leis, com incentivos, com o momento, né? A organização. Nós não podemos aqui passar por essa reestruturação do misto, essa retomada do misto, sem lembrar do Cuiabá, que é o Luverdense, Cuiabá, os precursores dessa organização, o governo do estado com o Mato Grosso Série A, né, com uma política pública esportiva voltada para colocar recursos para os times que disputem Série A, B, C e D, inclusive o feminino. Então, eu acho importante essa reestruturação do futebol. Hoje, a Federação Mato Grossense de Futebol está na mão de gente muito séria. Eu respeito muito o presidente Aaron Dresch. Acho que faz um grande trabalho. Então, nós temos o Mato Grosso, o estado de Mato Grosso ao lado da federação, ao lado do esporte mato-grossense, ao lado do futebol. Nós temos uma federação que corresponde e entende a importância de fortalecer os clubes. Nós temos um projeto de estruturação do misto muito firme. Parabéns ao Dorileu, ao Antero, a todos os envolvidos, né, nesse processo de reestruturação do misto. Nós temos o Cuiabá, que na Série A, isso aí dispensa apresentações que vem fazendo. E aqui eu posso falar mais 3, 4 grandes clubes aqui do estado de Mato Grosso que começaram a entrar nessa esteira de organização, de gestão, de bom futebol. E a materialização dessa vitória é o primeiro time do Mato Grosso a ser campeão por um campeonato brasileiro. É o misto feminino da Série A3. Tá de parabéns. A gente tem que enaltecer, a gente tem que parabenizar as meninas, nós temos que tirar a síndrome de vira-lata de só criticar. Temos que parabenizar a diretoria do misto, parabenizar as meninas, a torcida que compareceu, os veículos de comunicação do nosso estado que deram cobertura. Eu acho que ele serve de exemplo, serve de incentivo, incentiva os meninos que estão começando, as meninas que estão começando. A gente, daqui a pouquinho, nós vamos ter Mato Grosso como um grande celeiro esportivo, e aqui falando do futebol, também começando a se fortalecer cada vez mais. Amém, amém, amém. Tem o Cuiabá que está bem, está no meio da tabela ali, não é? Vamos torcer para que... Tá brigando, inclusive está jogando agora com o Vasco. Quanto é que tá? Dá uma olhada aí. Vê aí para mim, por favor, Boca, porque tem uns vascaínos aí que ficam me perturbando quando o Flamengo perde. Nossa, eu queria muito que o Cuiabá ganhasse hoje. Eu queria muito que... Aí você me fala aqui, o Boca vai 0-0 por enquanto. Tá 0-0. Eu sou aqui, ó. Ele é craque, ele vai direto lá. Começou nesse momento. Na fonte dele. Beto, antes de passar para o Lorenberg aqui, que tem ali um catatal sobre essa questão do esporte, bem rapidão, você concorda, você é a favor ou contra o clube empresa? Como, por exemplo, a do Ronaldo. O Ronaldo chegou ali em algumas situações, fez a diferença realmente quando encarou de forma empresarial o clube, né? Aqui nós temos aqui o Dorileu e o Antero, que necessariamente não foi esse o caminho. Exatamente esse caminho. Né? Mas assim, partindo do princípio de uma boa gestão também, né? Como é que você avalia essa questão? Olha, eu tenho uma teoria até mais ampla sobre isso. Eu acho que nós temos que... Isso serve para federações, isso serve para os clubes de futebol. Às vezes nós temos pessoas extremamente bem intencionadas, apaixonadas pelo clube, querendo fazer o seu melhor, e às vezes não tem o instrumento técnico, a vivência técnica para aquilo. E às vezes acaba prejudicando seu time de coração, sua federação. Eu já tive situações onde eu falei com o presidente da federação, um dos mais decentes e corretos presidentes que eu já conheci, mas eu falei, cara, ou você profissionaliza ou você vai atrapalhar o teu esporte. A gente tem que entender que o esporte gera emprego, gera renda, movimenta a economia e ainda mexe com a paixão do brasileiro, se tratando de futebol principalmente. Então, é um grande negócio,
mas ela precisa ser gerida de forma profissional. Eu sou um grande entusiasta dessas ações. É claro, nós estamos começando a viver esse momento aqui no Brasil, né? A questão do Cruzeiro virou um grande impacto. Porque Botafogo, que o Boca está falando também. Sim, Botafogo. Eu não estou dizendo. Aí, ele tá rindo do seu... Não, é que eu estava falando com o Boca aqui no começo. Nós estávamos falando que o Napoli foi campeão italiano igual o Boca. Ninguém ficou olhando, igual o Botafogo. Ninguém ficou olhando e quando veio foi campeão. Mas o Botafogo é um grande caso que está funcionando. Agora nós temos o Vasco aqui, que nós estamos falando, mas o Vasco está no mesmo processo e ainda não encaixou. Então nós não temos ainda essa... Não é uma ciência exata. Daqui a pouco todo mundo vai ser clube empresa e alguém vai ter que cair. Mas eu acho que esse processo de gestão eu vejo com muito bons olhos. Eu vejo o que está acontecendo com o Cruzeiro, o exemplo talvez mais a nosso alcance aqui no Mato Grosso para a gente acompanhar, um processo um pouco mais maduro, vem com uma experiência de fora, com investidores não só de fora, mas aqui do Brasil. Não vamos longe, o Cuiabá ainda não é, eu acho que se não me engano, não é SAF, né? É um clube empresa, mas não é SAF. E funciona muito bem. Então, temos que analisar, mas eu, a priori, gosto muito da profissionalização para incentivar aquele segmento, seja o futebol, natação, handebol, vôlei. Vou citar um exemplo aqui, de boa, só para não me alongar muito. Nós tivemos agora, esse final de semana, também uma etapa do vôlei de areia nacional aqui, feito pela Federação Mato-Grossense de Voleibol, presidente Nicanor. Um craque, excelente gestão, busca recurso, sabe dialogar politicamente, bom acesso com a Confederação Brasileira de Vôlei. Então, por mais bons gestores no esporte, seja Circuito no Banco futebol, do Brasil, esse? Não, Circuito Banco do Brasil. Esse que teve agora, foi um né? grande Muito bom. evento, foi um sucesso absoluto ali na arena, ali do lado da Arena Pantanal, ali no Aicinho Tocantins. Então, é um exemplo de que, não só no futebol, mas no esporte, de uma forma geral, a boa gestão sempre é bem-vinda. Professor. Deputado, mudando de assunto, a indicação 1016, sua indicação, protocolada número 2845, que direciona a indicação para o governador do Estado e para a Secretaria de Estado de Cultura, que a necessidade de destinação de materiais esportivos para atender ao projeto Escolinha do Preá Futebol Clube de Poconé. A minha pergunta, são duas perguntas, na verdade. A primeira delas, o senhor tem acompanhado essa indicação? De fato, foi aceita pelo governador do Estado, pela Secretaria de Cultura, ou não? Essa é a primeira questão. A segunda questão, se de fato foi aceita a indicação, o senhor tem notícia de que esses materiais já foram entregues em Poconé ou ainda não, e por que não foram? Vamos lá. Eu acho que é muito natural isso. Eu acabo recebendo uma quantidade de demandas na cultura e no esporte extraordinariamente maior do que a grande maioria dos deputados. Sou deputado do esporte, sou deputado da cultura. Natural, né? É muito natural que isso aconteça. E diferente, eu tento fazer uma gestão muito diferente da que eu não gostava. Acho que quando você se coloca à disposição a ser candidato a qualquer cargo, é porque você não está representado da forma que você gostaria naquele espaço. Então eu tento, não existe nenhum atendimento que eu faça e que eu não faça o encaminhamento oficial e devido a cada um dos órgãos. Neste caso especial de material esportivo, ainda não foi atendido nenhum dos pedidos. Por quê? A CCEL já nos informou que eles estão fazendo uma grande ata de registro de preço, uma grande licitação para materiais esportivos para que sejam destinados. É claro que sempre vai ser um poder discricionário do secretário em função disso, mas a minha função como deputado é entender demandas, né? É muito natural os municípios. Eu fui o terceiro ou quarto mais votado em Poconé. É muito natural que a população me busque e me procure para que isso aconteça. O senhor esteve agora há pouco em Poconé. Tive na sexta e no domingo. Foi cobrado a respeito dessa indicação ou ainda não foi? Dessa ainda não, casualmente ainda não. Mas outras indicações, inclusive na cultura, fui cobrado e deputado de primeiro mandato tem uma dor no coração maior, né? Que o deputado não tem emenda, né? Normalmente você acaba resolvendo algumas ações com uma emenda. Uma situação dessa, por exemplo, eu acho que o caminho mais natural, como a CCEL não tem condições de atender a todos os pedidos, é natural.
Um deputado talvez destinaria uma emenda para resolver um problema desse. Mas deputado de primeiro mandato, eu, Júlio, Diego, Juca, Cláudio, não tem direito à emenda, só teremos a partir do ano que vem. Então a gente fica nessa agonia. Mas confio muito no trabalho que a CCL vem fazendo, na importância que o governador dá ao esporte. Espero que logo essa licitação seja feita para que algumas dessas demandas sejam atendidas. Estamos conversando aqui nessa noite com o Beto 2A1, deputado estadual. O Beto, muita gente, evidente, não esquece que o Beto, né, teve lá atrás como integrante do grupo 2A1, que antes era 3, depois ficaram 2. Beto. O Boca falou que já beijou na boca minhas custas já. O Boca, pô, daí que surgiu o apelido Boca. Né? O Boca, que é casado, muito bem casado, né, com a gloriosa gremista, que ele falou que é gremista também. Meu Deus. É gremista ela, né, Boca? Ela é gremista. Priscila gremista. Esquece o nome da mulher para ver. Olha só, tem a questão da Câmara Temática, eu queria que você falasse sobre ela, porque eu falei do Beto 2A1, lembrei da época musical dele, porque ele é muito ligado à cultura, não é? Foi secretário, inclusive. Como é que está, qual que é, na verdade, né, como é que está, qual que é o plano de ação, o raio de ação, assim, desta Câmara Temática? Qual que é a serventia que ela terá? Como que ela vai trabalhar, enfim, que você falasse aqui, porque a Câmara Setorial Temática da Cultura, ela já foi instalada, parece, em junho, né, agora. Isso. E fala pra gente aí, qual que é o horizonte dela? Bom, Paulo Lorenberg, eu sempre já tive a oportunidade de falar isso aqui, né? Fui eleito pela cultura, pelo esporte, tenho orgulho em dizer, sou deputado da cultura, sou deputado do esporte. E eu tenho um carinho gigante, eu acho que todo mundo desses dois segmentos, também pelo governador Mauro Mendes, que entendeu a importância desses dois segmentos, colocou recurso. Nós temos hoje um secretário, o secretário Jefferson, que faz um belíssimo trabalho, junto com o Jean, com o Davi Moura, com a Eliane, para que os recursos cheguem, mas nem sempre foi assim. E eu entendo que a minha posição hoje como deputado, a minha obrigação é que a gente construa políticas públicas permanentes para a cultura, permanentes para o esporte, que a gente não dependa da sorte de ter um governador que entenda essa importância, de ter secretários bem intencionados e conectados com a realidade dos segmentos. Então, a minha função de criar essa Câmara Setorial Temática da Cultura é para que a gente construa no decorrer de 6 meses, que é o período dessa Câmara Setorial Temática, um novo caminho, o futuro da cultura no estado de Mato Grosso a partir deste momento que a gente vive, onde o terceiro setor foi convidado a participar, a secretaria, né, o governo do estado através da secretaria foi convidado a participar, artistas das mais diversas e plurais segmentos da cultura a participar para que a gente construa um documento. Eu gostaria muito de, pela minha passagem no governo, na Assembleia Legislativa, entregar uma nova lei de incentivo à cultura, uma lei híbrida, uma lei que dialogue com a iniciativa privada, com o governo do estado, respeitando a importância da cultura cada vez mais e colocando isso no papel. Então, penso que ao final de 6 meses nós teremos os próximos passos da cultura para o estado de Mato Grosso definidos, ouvindo e conectando com a realidade. Eu sempre desejei e sempre ansiei isso, as leis que se conectassem com a sociedade de verdade. Porque o parlamentar, às vezes, ele faz uma lei no intuito de ajudar realmente, de resolver aquele problema, mas às vezes não consegue acertar o ponto. Então, essa Câmara Setorial Temática é para que a gente, durante 6 meses, debata mensalmente o assunto em forma de Câmara Setorial, fora as reuniões semanais dos núcleos de trabalho, para que a gente apresente nos próximos 6 meses ao governo do estado, à secretaria, aos trabalhadores da cultura de todo o estado, os rumos que esse segmento gostaria. A partir dali, construir as políticas públicas permanentes. 6 meses, mas pode ser prorrogado esse prazo. Pode ser prorrogado. Quero aproveitar aqui e frisar. E pretendo também, assim que encerrar essa, fazer uma do esporte. Também penso que se faz necessário. Existe uma limitação de câmaras temáticas a serem
implementadas na Assembleia, por isso que eu não consegui propor as duas simultaneamente. Mas nos próximos dias eu estarei trabalhando ou para uma frente parlamentar do esporte ou para uma Câmara Setorial temática, para que a gente faça um debate muito parecido com esse em relação ao esporte, que hoje vem avançando. Tem uma das maiores políticas públicas do estado de Mato Grosso, do Brasil, é o Projeto Olympus, é aqui do Mato Grosso. Bolsa Atleta. Mas nós temos que avançar e colocar isso de forma permanente. Ok. Olha aí, o esporte, fique atento aí que vem uma Câmara temática para chamar de sua no caso, né? O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo, você está assistindo ao programa Opinião. Vou pedir para o meu caríssimo e indispensável amigo Lourenberg Alves abrir o bloco de perguntas. Deputado, vamos falar sobre o projeto de lei 46 deste ano da sua autoria, que altera o dispositivo de lei complementar estadual 359 de 2009, que dispõe sobre a criação da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, com a inclusão de Campo Verde para a região metropolitana. E aí eu tenho duas perguntas a respeito. O que motivou o senhor a entrar com esse projeto para incluir a cidade de Campo Verde para a região metropolitana? E a segunda questão, em que pé está esse projeto? Onde está o projeto na Assembleia Legislativa? Em qual comissão? Ou não tem andado, ou está na gaveta de alguém lá? Geograficamente, isso é possível? É possível. É o único município que faz divisa com Cuiabá que não está na região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. E como eu cheguei a esse desejo, como eu cheguei a essa propositura? Uma das coisas que eu faço é ouvir. Enquanto eu fui secretário, eu não construía as políticas públicas que construí enquanto fui secretário, foi ouvindo, foi debatendo, levando em consideração as demandas legítimas. E estive conversando com o prefeito Alexandre, prefeito de Campo Verde, e ele vem trabalhando de uma forma incansável para motivar que indústrias se instalem nas proximidades de Campo Verde para que façam uso. Nós temos o melhor algodão do mundo aqui em Campo Verde, aqui no Mato Grosso. Então nós precisamos aí gerar emprego, nós precisamos melhorar a qualidade das nossas oportunidades aqui no estado de Mato Grosso. E eu entendo que, dialogando com ele, a importância de estar conectado com Cuiabá, porque a grande quantidade de gente para trabalhar na indústria está na Baixada Cuiabana, está aqui na região do Vale do Rio Cuiabá. Então, eu acho necessário essa interligação social, para que os programas sociais aconteçam, para que a Campo Verde seja, sim, mais um potente instrumento para valorizar a nossa região do Vale do Rio Cuiabá, para que o diálogo social, econômico, se faça presente, para que a gente consiga atrair cada vez mais indústrias aqui para o nosso estado, principalmente aqui para o Vale do Rio Cuiabá, e sabendo que nós temos aqui a 130 quilômetros da capital, o único município que faz divisa com Cuiabá que não fazia parte desse Vale do Rio Cuiabá, ser utilizado e ser acessível à grande massa de trabalhadores que nós temos aqui na Baixada do Vale do Rio Cuiabá. E em relação à tramitação, nós apresentamos, se não me engano, na semana passada, ela já foi direto para a comissão, vai ser colocada em avaliação agora na comissão, para que a gente avalie com relação a isso. A Assembleia tem feito um trabalho muito forte com as comissões. Eu faço parte de 7 comissões. Todos os dias, praticamente, a gente tem alguma comissão para participar, para avaliar, e eu tenho vivido muito isso, né? Eu tenho ânsia de aprender e participo da grande maioria que eu posso. Se eu sou suplente em alguma e o titular não vai, eu me apresento, porque eu gosto disso. Então, as comissões vêm trabalhando de forma muito célere, muito acelerada. Então, eu acredito que nos próximos dias a gente tem um parecer da comissão para ir para a CCJ, para que a gente possa colocar em votação. E esse é um autor da lei com o deputado Eduardo Botelho. Em qual comissão que ela está? Se não me engano, ela está de Indústria, Comércio...
Putz, eu não vou me lembrar aqui de cabeça. Está na comissão do Diego Guimarães, que ele é o presidente. Indústria, comércio, alguma coisa. Aí tem que ver a CCJ, porque se ela não tiver... Ela vai chegar a CCJ depois, né? Tem visto de iniciativa, precisa propor gasto, algum tipo de gasto. Não tem aparentemente gasto. Não apresenta, né? Simplesmente é fazer a união dessa região de uma forma mais intensa para que as oportunidades apareçam para todo mundo. Ô Beto, o Beto 2A1, filiado ao PSB, entretanto, contudo, todavia, sempre foi próximo, muito próximo ao governador Mauro Mendes, que é do União Brasil. Aliás, até falou aqui agora, aprendi a fazer política com Mauro Mendes, né? Um jeito pragmático, um jeito firme. Aí eu vou perguntar agora, o União Brasil, que não é o seu partido, não é, está vivendo um problemaço lá interno, não é? Eu falo isso porque você, além de ser muito próximo ao Mauro Mendes, também é muito amigo do Eduardo Botelho. Acabou de citar um projeto que vocês estão assinando juntos, não é? Como é que você vê essa situação toda aí? O Botelho, propriamente, que é muito próximo, amigo seu, querendo disputar a Prefeitura de Cuiabá em 24. Mauro Mendes, que ainda não se posicionou, mas tem próximo a si o Fábio Garcia, que também é do mesmo partido. Como é que você se posiciona a respeito disso aí? Queria um comentário seu. Eu vou deixar muito claro, meu posicionamento é claro, eu sou o PSB, esse é um problema do União Brasil, mas é um problema muito bom, 2 grandes nomes, Fábio preparadíssimo, Botelho é o presidente da Assembleia, não há dúvidas do preparo, o PSB é um partido que tem grandes nomes nos seus quadros, nós tem o governador do estado, presidente da Assembleia, senador da República, 2 deputados federais, estaduais, uma legião de grandes trabalhadores pelo nosso estado, mas com muito carinho, não entendam mal essa frase, mas é um problema que eles precisam resolver. Eu, por muito tempo, fiz parte do União Brasil e enquanto estive lá eu era muito militante, eu gosto de trabalhar partido. E hoje estou no PSB. Eu vou trabalhar para que o PSB se coloque à disposição em vários municípios. Eu tenho um entendimento claro, o partido que não disputa eleição não cresce. E o PSB foi o grande protagonista das eleições de 2026. Fez 4... 26 não. Desculpa, de 22. Fez 4 deputados estaduais. Fez a segunda maior votação entre todos os partidos para os deputados estaduais. Então, acredito que o PSB está muito fortalecido. O deputado Max vem exercendo uma liderança muito bacana. O partido está muito unido. Tivemos já muitas reuniões. Deputado Eugênio, deputado Fábio, eu, Max, Allan Kardec. Nós temos um time unido em prol de fortalecer o PSB em todo o estado para que ele seja, assim como em 2022, em 2024, seja um grande protagonista, fazendo muitos vereadores, fazendo muitos prefeitos e disputando a eleição. Não só aqui em Cuiabá, como em Várzea Grande. Nós temos a nossa cidade aqui, vizinha, Várzea Grande, nós temos um deputado estadual, que é o Fábio Tardim, que fez 18 mil votos dentro de Várzea Grande para deputado estadual. É um recorde histórico. Então, nós não temos como negar a identificação dele com o povo de Várzea Grande. Então também nós temos quadros para vários municípios e assim nós vamos fortalecer o nosso PSB. Eu perguntei, principalmente, falei da sua relação com o Botelho, porque a Janaína disse, e o Júlio Campos também teve, onde você está sentadinho aí há um tempo agora, não faz muito tempo, também disse que o Botelho, deputado, presidente da Assembleia, tem ali na Assembleia... para o seu projeto político de 24, de 15 a 16 parlamentares apoiando, não é? Então, por defender candidatura própria no ano que vem, você não está entre esses 15 ou 16. Nesse momento, enquanto o PSB tiver possibilidade de participar do processo de forma majoritária, eu vou defender sempre isso. Acho que o Botelho é um cara preparado, qualificado para isso, é um grande amigo do qual admiro muito, acho o Fábio preparado, acho o Gilberto preparado, Galo preparado, como eu falei, o União Brasil tem vários nomes, mas esse é o momento de cada partido cuidar da sua estrutura, okay. E eu estou muito focado em que o PSB seja protagonista, principalmente aqui em Cuiabá. E nesse caso o seu nome está colocado então, você pode ser um possível candidato. Eu já deixei isso muito claro, eu sou um pouco sistemático, já me coloquei à disposição para ser deputado, porque me sinto preparado, me sinto pronto, não é o meu momento, eu quero terminar o meu mandato, quero fazer um bom mandato, quero me entregar muito, mas nós temos aí a doutora Natasha, nós temos o secretário Allan Kardec, nós temos o Elson Ramos, nós temos alguns nomes que podem sim brigar por essa prefeitura. Okay.
Natácia tá cabreira com o Max. Não sei não, hein? Mas, enfim, Lorenberg. Nessa mesma caminhada, nessa mesma rota, internamente, o PSB tem discutido, tem conversado a respeito ou não? Se tem conversado a respeito, quais são os polos do estado de Mato Grosso que o PSB é mais forte, além de Cáceres? Porque Cáceres tem a prefeita de Cáceres, que é do PSB, que já disse com todas as letras que sairá candidata à reeleição. Sim. E provavelmente disputará contra o Mares, que ela foi vice-prefeita. Essas conversas todas dentro do PSB tem acontecido ou ainda não? Tem acontecido. Nós tivemos a nossa última reunião, deve ter aí uns 45 dias, onde estávamos todos nós, deputados estaduais, o ex-deputado e secretário Allan Kardec participando, junto com o Aparecido Alves também, que é um grande articulador do PSB, onde nós fomos mapeando município por município, cidade por cidade. Nós deixamos Cuiabá e Várzea Grande para o segundo semestre e o restante dos municípios nós fomos construindo a partir da liderança natural que cada deputado tenha. Por exemplo, nós temos em Poconé, o Max foi o mais votado, eu fui o terceiro, quarto mais votado, então é natural que o PSB esteja protagonista na próxima eleição municipal. Nós temos Itaúba, estou citando um exemplo aqui, em outro extremo, onde o prefeito que veio para a reeleição está se filiando ao PSB. Nós temos Cáceres, que a prefeita que é do PSB já se colocou à disposição. Então, nós estamos aí, esse é o momento que os partidos estão conversando com os candidatos, né, com os prefeitáveis, com os vereadores para a construção de chapa. Mas a missão já foi distribuída para cada um dos deputados, cada um exercer a liderança nos municípios onde foram protagonistas, onde tem bases eleitorais, onde tem força para fazer diferença. Então está bem distribuído. Nós fizemos questão de uma reunião que os 4 deputados eleitos estivessem presentes para que a gente fizesse essa distribuição de uma forma saudável, sem ninguém atrapalhar ninguém, para a gente ser muito mais produtivo em relação ao PSB. Em Cáceres, a disputa do PSB será muito forte, né? Será muito forte. Porque são um ex-prefeito e atual prefeita. Não, e fala-se lá do ex-deputado Leonardo, que também tem uma popularidade muito grande, já se colocou à disposição. Não vai ter cidade aí com eleição fácil, não. Mas acredito que o PSB, a gente está muito unido. O PSB é um partido muito bom de dia a dia, sabe? O Max exerce uma liderança muito democrática. Gosto muito, parabenizo aqui mais uma vez ao deputado Max e a todo o time da cúpula do PSB, aí aos colegas, ao deputado Eugênio, ao Fábio Tardim, todo mundo respeita o espaço do outro e com isso a gente vem se fortalecendo. Então acredito que o PSB vai novamente surpreender em 2024. Um beijo para a Helenice, Pedra 90, que está acompanhando, mandou aqui um zap, está gostando do programa. Helenice Pereira, que está mandando aqui um beijo para o marido dela, que é o Tony, que ela chama de Tony, não sei se todo mundo chama de Tony, mas que o Antônio fez aniversário ontem, né? Então ela está mandando um beijo aqui para o Antônio e a Valdinéia, aqui do Dom Aquino, está acompanhando o programa junto com seu filho Pablo. Obrigado, viu, pelo carinho da companhia. Tem que encerrar aqui o programa, meu caríssimo Alberto Machado. Obrigado por ter vindo. O programa Opinião continua sempre a postos para bem informar. É um grande prazer estar aqui, Paulo, Lorenberg, a todos aí que nos acompanham em casa, a todo o time aqui da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais dos nossos projetos. Eu vou estar sempre à disposição. Tamo junto, obrigado pelo carinho. Obrigado a você, o rapaz que está com você ali, que é seu assessor. Rafael. Rafael, abraço, viu, Rafael? Tudo de bom para você, o maior salário que tem na Assembleia Legislativa. Lorenberg, segundo maior. Segundo maior, né? Até amanhã? Até amanhã. Neurilan Fraga, presidente da AMM, que está de olho na recondução pela 124ª vez. Vai estar conosco aqui o Neurilan Fraga, presidente da AMM, falando da municipalidade, ou municipalismo propriamente, e esse processo de eleição que vem aí na AMM. Não perca, às 7h30 da noite, ao vivo. Até lá, fica bem, fica com Deus também.